Aí vai um conselho para a vida. Sabe aquelas pessoas que te provocam no local de trabalho, na escola, na universidade, na família, na vizinhança, seja qual for o meio social que você esteja inserido, qual for a instituição que você frequenta, sabe aquelas pessoas que parece que elas são enviadas pelo diabo para poder te desestabilizar emocionalmente, para tirar você do sério, e tentam o tempo todo fazer com que você perca a noite de sono, com que você acabe se descontrolando diante de todas, ela ri da sua cara, zomba e faz daquilo um espetáculo e fica tentando te manipular emocionalmente, te expor ao ridículo o tempo todo. Sabe por que isso acontece? Porque falta você gerenciar as tuas emoções. Falta você ter controle total de si mesmo. Vou te dar um conselho bíblico do homem mais sábio que já pisou na terra. Um homem que Deus deu a ele o dom da sabedoria, como não deu a nenhum outro. O rei Salomão, o rei de Israel. Sabe o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32? Salomão, ele diz na sua sabedoria divina: melhor é o homem que domina o seu próprio espírito do que o homem que conquista uma cidade. Ou seja, o homem ele pode ser um valente general, conduzir um grande exército, mas se ele for um homem destemperado, descontrolado emocionalmente, que os seus adversários o desestabilize em situações, ele vai perder o controle, ele vai fazer loucura, ele vai perder o seu poder de raciocínio, de discernimento, e aí ele vai se desestabilizar emocionalmente. Isso é uma tática que os inimigos usam. A tática de desestabilização psicológica faz com que você não consiga montar suas estratégias, você não consiga produzir resultados, e você decline e você fracasse. Essas pessoas fazem isso de forma maquiavélica, arquitetam isso e elas usam esses mecanismos psicológicos para que você fracasse. São pessoas que têm inveja, pessoas que guardam certa inveja ou até mesmo te odeiem pela sua fé, pela sua crença, por alguma coisa que chame a atenção delas e leve elas a te detestarem, te odiarem, ou por uma questão de rivalidade, no local de trabalho, enfim, é o que acontece. O nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Os fariseus estavam o tempo todo querendo difamá-lo e caluniá-lo, chamavam de beberrão, comilão, amigo de prostitutas, publicanos e pecadores, e você não vai ver Jesus Cristo perdendo o autocontrole e a razão com nenhum deles e tentando se justificar para eles. Você vai ver o próprio Jesus serenamente, de forma tranquila, com o autodomínio de si mesmo, apenas provando a contradição do discurso deles, provando para todos que eles eram mentirosos, difamadores, e que os argumentos deles contra Jesus, contra o caráter de Jesus, não se sustentava, porque as obras que Jesus fazia falavam mais alto, falavam de forma mais forte e mais contundente do que toda calúnia, mentira e provocação dos fariseus e dos religiosos. Então, o que é que você deve fazer? O que você deve fazer é pilotar sua cabeça, é gerenciar o seu coração. Procure gerenciar, dominar o seu espírito. Como é que você pode desenvolver isso? Primeiro conselho que eu te dou, por experiência. Está sofrendo provocação no local de trabalho? Se a sua resposta for impulsiva por natureza, de querer brigar, discutir, gritar, que é isso que a pessoa quer mesmo, que você se desestabilize e se descontrole, discuta, grita, xingue, é isso que ele quer, esse é o objetivo deles. Você vai fazer o contrário. Você vai cortar todo o vínculo com essas pessoas.
Você vai fazer de conta que elas não existem, você vai partir, cortar o mal pela raiz, você vai ignorá-las. Você tem que tornar elas invisíveis diante de você. Se você passar a fazer isso no local onde você está, começar a cortar todo assunto com essas pessoas, não conversar com elas, evite até mesmo cumprimentar, para não dar evasão ao diálogo. Se toda vez que há uma conexão, um diálogo, elas usam um bom dia, uma boa tarde, uma conversa, uma conexão de diálogo para poder te atacar, então você não vai ter que conversar do assunto. Isso aí não é falta de amor, isso aí não é orgulho nem arrogância. Isso aí é você se autopreservar. É você impor respeito de si mesmo. Então, quando você passa a não responder essas pessoas, a ignorá-las, a cortar qualquer tipo de vínculo, elas começarão a te respeitar, porque elas não terão espaço. Você está construindo uma parede impenetrável, uma muralha forte ao seu derredor, elas vão ficar desesperadas. Aí você vai ver seus inimigos desestabilizados, eles vão entrar num estado de desestabilidade emocional, porque não vão ter mais o prazer sádico de fazer mal a você, porque não vão ter nenhuma conexão, nenhum diálogo contigo. Corte o diálogo. Mas para você não ficar remoendo a raiva dentro do seu coração, porque você pode levar isso para o seu coração, é praticamente quase inevitável, e perder noite de sono, o que é que você vai fazer? Você vai tirar um tempo de oração para essas pessoas. Ore pela salvação delas. Ore mesmo para que Deus, se for possível, Deus tome providências de levar elas a uma situação em que elas se arrependam e sejam salvas. Entrega na mão de Deus, não para Deus punir, não para Deus castigar, não para Deus despejar a ira sobre elas. A palavra de Deus nos ensina a não amaldiçoar ninguém. A palavra de Deus nos ensina a orar pelos nossos inimigos e amá-los. Amar o inimigo não significa que você vai abraçá-lo e beijá-lo. Isso não tem nada a ver com amor. Você pode beijar e abraçar e ser igual a Judas. Beijar e abraçar e conversar não tem nada a ver com amor, porque Judas fazia isso com Jesus e olha o que ele fez, era um traidor. Pessoas falsas fazem isso. O amor ao inimigo é porque você tem a oportunidade, significa ter a oportunidade de se vingar, e você não vai utilizar dessa oportunidade. Você não vai pagar com a mesma moeda e não vai se vingar. O que é que você vai fazer? Você vai orar. Não orar para Deus dar riqueza, para dar prosperidade financeira, ore pela salvação. Ore por uma mudança de caráter. Porque se for necessário, se a pessoa está com o coração duro, Deus vai botar a pessoa na prova. Deus vai botar a pessoa numa situação difícil em que ela vai reconhecer Deus, clamar a Deus, e aí Deus vai tratar com ela para o próprio bem dela, e ela vai se converter, ela vai ser salva, transformada, e aí você vai ganhar um irmão e ganhar um amigo. Se a pessoa permanecer com o coração duro toda a vida e não abrir para Deus e para o Evangelho, aí vai ser responsabilidade dela. E nós sabemos que a vida depois da morte, sem Cristo, nós sabemos o que acontece, nós que somos cristãos. Então, segue esse conselho da palavra, nunca se torne refém da opinião alheia. Se falam mal de você, se te caluniam, se te difamam, se te colocam rótulos, se dizem que você é isso, que você é aquilo, não seja refém da opinião alheia. Não ceda às pressões externas. Não tente agradar ao grupo pensando da mesma forma, mas procure manter tuas opiniões, procure manter tua postura como cristão, como homem e como mulher de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, espero que esta palavra te ajude.